Bora, Fiel, para as últimas informações, análise e provável escalação do Corinthians, que enfrenta amanhã o Palmeiras na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo pra gente vencer e ganhar aquela moral. Já deixa o seu palpite nos comentários. Eu tô com 2-1 na cabeça, mano, não sei porquê, mas o Yuri Alberto vai cravar esses 2 golzinhos. A gente vai sair com a vitória amanhã e subir na tabela. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, gente, se a rodada do Brasileirão é de clássico, a gente, é claro, vai ter que falar agora do famoso derby, não é mesmo? Corinthians e Flamengo. Ó, louca. Sei lá porque... Palmeiras, é óbvio que é Palmeiras. Estão falando de clássico. Estão falando de derby. Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera. E aí, Diniz conseguiu a primeira vitória na estreia numa Liberta. Será que consegue vencer o primeiro clássico do ano pelo Corinthians? Vamos ver a matéria. Boa essa matéria quem fez, viu? Vamos ver. Cavaram uma bela polêmica no último derby, é ou não é? Se Andréas Pereira atrasou a vida de Memphis, não sei. Mas que isso ainda dá o que falar, não tenha dúvida. Junto do escorregão holandês no suposto buraco, veio a vitória alviverde no clássico, com um gol de um artilheiro que não perdoa, Flaco Lopes. Quando não golpeia a meta adversária, vira garçom o argentino. 6 assistências no ano, a mais recente na Colômbia, na estreia palmeirense na Libertadores. Sousa sabe que boa companhia é tudo. O outro lado vivia o inferno de uma sequência cruel. 9 jogos sem vencer no tempo normal não é normal. Trocou o Dorival por Fernando Diniz e suas convicções. E na aposta de estreia, um menino brilhou, Kaique. E o time encantou, ao menos o recém-chegado professor. Professor visionário e confiante. Minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dá para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Agora é derby, amigo. As diferenças, os momentos, tudo isso fica de lado. E os detalhes, as peças podem fazer a diferença. Jogadores diferentes podem fazer a diferença. Um clássico desse tamanho pode ser decidido nos detalhes. Amanhã, 18h30, Arena Corinthians em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As apostas, os dois têm 25 anos de idade. O argentino Flaco Lopes, até agora com a camisa do Palmeiras, fez 22 jogos e marcou 9 gols em 2026. Nesta temporada, Yuri Alberto, pelo Corinthians, 14 partidas e 5 gols. E agora? Razões para neles acreditar. Flaco Lopes foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, 25 gols. Esse ano já tem 9, artilheiro do time de novo, 3 no Campeonato Brasileiro. O mais recente na Série A foi na vitória contra o Mirassol, na 6ª rodada. Na última partida da equipe no Brasileiro, deu uma assistência nos 3 pontos conquistados contra o Bahia, 2-1. Do outro lado, o atacante que, quando esteve machucado, fez falta para o time, que acumulou sequência ruim sem vitórias na temporada. Mas ele fez gol em título conquistado este ano, na Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo, naqueles 2-0, na estreia na Libertadores, na estreia de Diniz, ele também marcou contra o Platense na Argentina. Venceu até o dente do siso naquele dia. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória, um grande gol para poder ajudar aí. Ajudar a equipe é a especialidade deles. Façam suas apostas. Os artilheiros estão ligados. Que matéria bem escrita, hein, Decilo? É bem editado, eu gostei da arte na passagem que a nossa querida Gabi fez. Ficou legal, né? A passagem é quando o repórter aparece falando lá algumas coisinhas, mas a arte que ela colocou com os números, as fotos, foi muito... Do Flaco revolucionou. Flaco mudou, hein? O Flaco mudou, a torcida queria... Nossa, a torcida queria matar no começo, mas aí o Abel conseguiu transformar, o cara chegou até a seleção argentina, imagina? É, sensacional. É, muito, muito bom. E o Yuri também bastante importante. O Corinthians ainda não venceu o clássico estadual, foi com outro treinador, que agora é a primeira chance do Fernando Diniz. São 3 empates e 1 derrota. Perdeu, a gente mostrou no começo da matéria, aquele buraco que o Andréas fez lá no pênalti. Ainda dá muito o que falar. Eram 9 jogos sem vencer no tempo normal, veio essa vitória fora de casa, na estreia do Fernando Diniz. Agora,
tem desfalque dos dois lados, né? Exato. O André Ramalho está suspenso no Corinthians, o Memphis segue de fora, o Guinegão também de fora, o Caio César ainda de fora. No Palmeiras, pelo menos na área técnica lá, é que o assistente é igual, né? São todos siri na lata. O Abel pegou 8 jogos, cumpriu 2, são 6, entrou com efeito suspensivo, que só vai ser julgado no meio da semana que vem, então não vai ter o Abel, não vai ter também, e isso é muito importante, o John Arias, que é um jogador que se encaixou, é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o John Arias vai estar de fora. Então é um desfalque bastante importante, além, claro, de Piquerez e Jefté. Mais uma vez, o menino Arthur vai ficar ali na ala esquerda e sobrou para ele, tem que aproveitar quando aparece a oportunidade. E num clássico, os dois, né? A pressão também. Pois é, e os dois acima dele se machucam e agora é a hora dele. Tem que mostrar serviço aí e tem dado conta do recado. Agora é interessante que a gente abriu o programa de hoje justamente com uma matéria falando sobre queda de técnicos aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente vê o Abel, que é um técnico mais que consolidado, com tantos títulos já na bagagem, né, aqui pelo Palmeiras, não estará em campo mais uma vez. Tem que mudar esse lado dele urgentemente, senão perde demais o time. E o Corinthians, por outro lado, também com um técnico muito enérgico. Inclusive, ele falou que vai dar uma segurada, é isso? Falou, na apresentação ele falou que ele algumas vezes tem o excesso, mas é aquela coisa, o cara é competitivo, é difícil você se segurar. O próprio Abel, ele no começo, quando ele tomava muito cartão, logo que ele chegou ele já tomava cartão, ele falou, tô fazendo uma aposta com a minha mulher. Cada cartão que eu tomar é um carro que eu vendo. Eu acho que ele já tá andando de Uber. Acabaram os carros da garagem, não sei. O Abel, ele precisa mudar realmente, urgentemente, porque imagina, agora, ó, se não tiver esse efeito suspensivo, que pode sair ainda hoje, são 6 jogos pela frente que o Palmeiras muita coisa, perde essa presença dele, e a gente sabe que a presença do técnico ali do lado realmente é diferente, né? Não tenha dúvida que ele vai fazer Favorito falta. Corinthians? Jogando em casa? Jogar em casa sim, mas o Corinthians tem o pior ataque do campeonato com 8 gols, o Palmeiras tem o melhor ataque, é o time que mais venceu até agora e o que menos perdeu. Tá na primeira posição por algum motivo. Cilinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado de novo, eu que agradeço. E agora, depois da estreia, que grande desafio tem Fernando Diniz, hein? Como é que vem o Palmeiras? O que esperar desse derby? Será que é o mesmo time? Bom, rapaziada, passou a euforia da estreia aí? Deu tudo certo, estreou na Libertadores, ganhando fora de casa, 2-0, aquela coisa toda. O Yuri Alberto superando um siso, né, levando até um dentista para a Argentina para poder ter condições de jogo, enfrentando a dor e tudo mais, e sendo decisivo, marcando um dos gols da vitória, o outro marcado pelo Kaique, uma aposta do Fernando Diniz que deu certo. E mais do que isso, né, o jogo teve como resultado 2 assistências de Rodrigo Garro, lembrando os bons momentos do camisa 8, com a camisa do Corinthians. Bom, e agora? Pois é, gente, o Corinthians mal estreou na Libertadores, fora de casa, ganhando um jogo. Aí você tem a sexta, que é um regenerativo, né? O sábado para o Diniz posicionar o time e no domingo já tem o derby pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do seu estádio, onde o Corinthians tem números muito ruins nesse ano, vem de alguns tropeços, empate, derrotas, perdeu para o Inter, perdeu para o Coxa. E agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante do arquirrival, do maior rival, que é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Então tem isso em jogo também. Mesmo que o Palmeiras tenha aberto 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o São Paulo vai jogar com o Vitória em Salvador. Se tem um tropeço do Palmeiras, o São Paulo encosta. Então, isso também está em jogo. Além de, obviamente, toda a rivalidade. O Palmeiras, por exemplo, não vai ter o Abel Ferreira à beira do campo, já que ele tomou 8 jogos de suspensão por conta das suas expulsões no campeonato, né? Claro que o Palmeiras já recorreu, buscou efeito suspensivo, ele já cumpriu 2 automáticas, né? Então, na verdade, são 6 jogos, mas assim, até onde se sabe, ele não estará em campo, né, na beira do gramado, e faz diferença, tá? Mesmo que a comissão técnica do Abel ela seja suficientemente competente para manter as suas ideias, a gente sabe a influência que ele tem no grupo de jogadores, né? A capacidade que ele tem ali de mudar alguma coisa de forma mais automática e é uma ausência
ausência significativa do Palmeiras. Outra ausência é o John Arias, suspenso e que fez um golaço contra o Bahia, tá super bem cotado, titular absoluto, e aí tem essa dúvida aí de quem pode jogar no ataque. O Vitor Roque, por exemplo, treinou com o grupo, mas ele também é considerado como uma dúvida. Pelo menos acho que vai ser relacionado, pode entrar no segundo tempo, mas começar o jogo acho muito difícil. O mesmo vale para o Paulinho, que obviamente o mesmo vale em termos de treinamento, mas não é uma condição totalmente diferente. O Palmeiras está com muita cautela em relação ao Paulinho, então o Paulinho não deve ir para o jogo, mas ele já está trabalhando, já está treinando. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Paulinho em campo aí, que teve uma lesão grave, está se recuperando e já vai ajudar o Palmeiras. Então deve ser o Sousa ou o Felipe Anderson ali daquele lado, no lado do John Arias. O Alan, né, deve ser o outro ponta, o outro extrema, com os dois volantes, o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, que estão jogando muita bola, e o Maurício sendo o cara mais de flutuação ali no meio campo, com o Flaco Lopes, que na verdade não é um centroavante, né? O Flaco é um cara que virou quase que o articulador do time, ele volta para buscar o jogo, ele aparece na área sim, mas ele cai pelos lados, ele busca tabelamentos, ele começa muitas vezes a jogada do time, ele evoluiu demais, o Flaco Lopes. Não vem bem nos últimos 2 jogos, mas é um cara muito importante. De resto, tem um problema na lateral esquerda, né? Com o Piquerez e o Jefté que estão machucados, e o Arthur, o menino, tá ganhando uma chance por ali. Na direita, o Giai tá ganhando uma sequência, o Kelvin até entrou bem lá em Barranquilha, mas o Giai deve ser o titular, e a dupla de zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Carlos Miguel, de novo, voltando à Neoquímica Arena, agora como goleiro do Palmeiras. Não tem dúvida, né? Quer dizer, tem algumas, né? Mas eu digo, em relação ao que deve ser o time do Palmeiras, é mais ou menos isso. No que tange ao Corinthians, aí já temos mais dúvidas ainda, porque a gente só tem um jogo de parâmetro do Fernando Diniz para tentar projetar essa equipe. E, cara, é um jogo peculiar, diferente, fora de casa, pela Libertadores, numa estreia em que deu resultado. Então, se deu resultado, mantém o time? Teoricamente sim, mas vamos lá, né? O Palmeiras não é o Platense. E mesmo que o Platense tenha jogado em casa e que agora o jogo seja na casa do Corinthians, o Palmeiras não é o Platense. Mas aí eu tô muito curioso para saber qual vai ser a postura dos times, né? Porque o Palmeiras gosta de entregar a bola pro adversário, de jogar em transição, fez isso no Choque Rei, especialmente depois que abriu um placar muito cedo. E também tem isso, daqui a pouco o Palmeiras avança umas linhas ali, mete uma pressão inicial para abrir o placar e ficar confortável. Se ele não conseguir, ele vai, obviamente, ao longo do jogo tentar buscar mais espaços. Os times do Fernando Diniz, eles costumam dar espaços. Ele tem pedido, né, compactação, jogadores aproximados e tudo mais, e isso aconteceu, inclusive, no jogo lá do Platense, né, com o Diniz pedindo essa compactação. Mas é muito diferente agora. A gente está falando de um jogo de brasileiro, um clássico, dentro de casa, não tem como a gente ter referências do que o Fernando Diniz possa fazer. Mas, cara, a grande notícia desse jogo na Argentina foi justamente a assistência ou as assistências do Rodrigo Garro, né? A influência dele no jogo. Ele participou dos 2 gols. Então, tirá-lo do time agora não teria como, né? Talvez ele reforce o meio de campo para dar mais liberdade ao Garro, mas aí o Breno Bidon vai perder a titularidade. A gente vai ter que pensar nisso. E se ele tirar o Bidon, será que ele bota o André, o Ranieri, mais o Matheus Pereira, mais o Alan? Será que ele muda o jeito de jogar? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, para você encarar o Platense, mesmo fora de casa, é uma coisa. Agora, o Palmeiras, que tem justamente no seu meio campo aquela qualidade toda com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira. Então, cara, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, o que o Fernando Diniz está prevendo para esse jogo. Vai dar uma povoada, vai buscar uma marcação um pouco mais, né, resistente ali, vai ter mais a bola. Porque também depende da postura do Palmeiras, como é que ele vai buscar esse resultado. Não é fácil a gente projetar e, cara, é um desafio e tanto, porque se ele vence esse jogo, o Diniz, ele ganha um crédito e uma tranquilidade para trabalhar absurda, porque aí você começa a Libertadores ganhando, você ganha do Palmeiras, interrompe uma sequência ruim em casa, inclusive, se afasta da zona do rebaixamento. O contrário também é verdade. Eu não acho que o Diniz sairia chamuscado do jogo por conta de uma derrota. Ele chegou agora. Acho até uma situação um pouco confortável para ele, né? Obviamente a pressão existiria sobre os jogadores, sobre o clube, sobre o time, mas o Diniz pouco tem a fazer. Ele tem pouquíssimas sessões de treino, ele estreou ganhando pela Libertadores e pega pela frente justamente o Palmeiras. Caso o insucesso aconteça, o Diniz ele tá um pouco, né, protegido nesse sentido.
Mas repito, não que não vai ter cobrança, não vai ter pressão, porque obviamente o torcedor que vai pro estádio vai querer ver uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. O Yuri Alberto, né, teve esse problema do siso, que ele conseguiu corrigir lá, mas como é que tá a situação dele agora? Não acho que ele vai ficar de fora. O Kaique, mantém o Kaique no time, né, pela moral, por ele ter feito o gol lá na Argentina. Dá uma chance para quem? Pro Lingard, por exemplo? Será que o Lingard foi preservado? O Diniz me parece que gostou muito do Kaique, tem gostado do Kaique e talvez dê mais uma moral pro moleque no domingo e deixe o Lingard, o Zaccaria para segundo tempo, para poder, enfim, ter alguma opção de ataque na segunda etapa do jogo. São detalhes do jogo que a gente vai, obviamente, acompanhar mais o seu desenrolar durante a partida, porque o Palmeiras tem mais ou menos um encaixe de time, você sabe quem é que tá suspenso, quem é que joga no lugar de quem, no caso do Arias é o Sousa ou o Felipe Anderson, na esquerda é o menino Arthur, você tem uma ideia do que tá acontecendo. No Corinthians não temos referências. Então, só temos especulações, só temos projeções diante do que foi essa estreia na Libertadores e da necessidade, né, cara? Porque ganhar um clássico, um derby em casa, depois de tudo que vem acontecendo e depois de uma estreia positiva na Libertadores, cara, vai dar uma moral, uma casca, que pode ser aquele ponto de virada pro Corinthians buscar algo mais no campeonato, ganhar corpo e confiança para disputar bem uma Libertadores. Então, a gente vai estar de olho nesse jogo que tudo pode acontecer. Claro que tem um favoritismo pelo lado do Palmeiras, é óbvio, mas já vimos tantas vezes, né, a lógica se inverter, porque em clássico as coisas se equilibram. O Corinthians vai ter que correr mais, vai ter que ter uma postura diferente da que teve contra o Inter, por exemplo. E eu acho que a mudança no comando técnico, ela traz isso meio que automático, tá? Não é porque o cara não corria com o Dorival e o cara corre com o Diniz. Às vezes é uma questão de estar no lugar certo, estar mais próximo da bola, do treinador organizar melhor, dessa mudança fazer com que o cara tenha uma motivação maior. Tem o discurso do técnico que às vezes é absorvido e às vezes não é. Então, tudo isso faz diferença. Será um derby daqueles para entrar para a história. Então é isso, Fel, mano. A provável escalação. Essa aqui eu peguei até do Band Sport G4. Ontem o Vessone falou que deve ser o mesmo time que venceu Platense na Argentina na estreia da Libertadores, com Hugo Souza, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranielli, André, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Kaique. Não deve fugir disso. Mano, apesar do Kaique ter feito esse gol aí, vou ser bem sincero pra vocês, mano. No primeiro tempo lá, ele só caía, mano. Pode ver. Os caras encostavam nele, ele caía. Ele errou tudo no primeiro tempo. Aí acha um gol, parece que já é titular absoluto. Pra mim, eu tiraria o Kaique. Não entraria com ele titular, não, mano. Posso estar falando besteira, tal, na minha opinião. Mas fisicamente ele ainda é muito fraco ainda. Então, mas vai colocar quem também, né? Pode ser que eu tava vendo, pode ser que volte o Caio César, o Guinegão. E aí a gente vai ver aí se uma hora do jogo, a escalação oficial mesmo. Mas mesmo voltando o Caio César, o Guinegão é banco, né? Os caras vão voltar já de titular. Ainda mais o Caio César, que se machuca toda hora, né? Os caras, eu falo, mano, quando os caras vêm do futebol fraco fisicamente, como por exemplo, na Arábia, que ele tava lá no Al-Hilal, os caras vão se machucar. Os caras lá jogam um jogo a cada 10 dias, tá ligado? E treinam só à noite. É lógico que os caras vão estourar. Então é isso, mano. Amanhã tem que dar a vida pra ganhar desses caras. Cara, eu nasci aprendendo a odiar esses caras, mano. Você é louco, velho. É um nojo assim, você não tem noção, mano. Um nojo. Então amanhã a gente vai vencer, tenho certeza, 2-1, 2 gols do Roberto, pra bater na cara desses imundos aí. Só pra finalizar aqui, fiel, as camisas do Corinthians, as novas de 2026, vai ser lançada agora, acho que em maio já lança elas. Essa aqui é a número 1, assim, os patrocínios e tal ali, com o símbolo do Corinthians antigo, com a borda branca. Muitos reclamam da borda branca ali, mas tem que ter por conta não sei se tem que ter, né? Eu não sou costureiro, mas por conta ali da costura que em volta dela ali. Assim, tô achando bem simples, pra ser bem sincero, hein? Essa é a versão torcedor, no caso ali. É um pouco mais grossa que a de jogador, né? O jogador é mais fininha, o símbolo é de uma borracha, um silicone ali e tal. Aí tem a camisa número 2, aqui ó, camisa número 2, também seguindo a mesma linha. Ela vai ser em homenagem à invasão, né? Lá no Rio, símbolo também antigo, também versão torcedor, bordado. Vamos ver, cara, eu costumo comprar a original, mas sem patrocínio nenhum, não gosto de patrocínio, porque com o tempo, pô,
descasca, fica ruim. E eu não vou ficar fazendo propaganda pra casa de aposta também, né? Por mais que os caras ajudem o Corinthians, a Esporte da Sorte, eu não vou ficar fazendo propaganda de camisa, de patrocínio e tal. Então eu gosto dela limpa assim. E tô ansioso, cara, pra ver. Porque quando sai essas fotos, mano, nunca sai legal, né? Sempre sai de um ângulo nada a ver, a camisa tá amassada, meio, sei lá, se tá suja, se é assim mesmo, se na época era meio assim, sei lá, cara. Mas é na hora que sai a original, essa é a original, né? Pelo que estão falando, essa é a original. Mas vamos ver, né, quando lançar mesmo oficialmente. Comenta aí se você gostou desses dois uniformes, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, tchau, valeu, é nóis.